E aí, galera? Boa noite, tudo bem? Já tem um tempinho que eu não gravo absolutamente nada dentro desse canal e hoje eu estava dedicado a tentar atualizar ele com um conteúdo que particularmente eu acho muito útil. Vez ou outra, a gente precisa lidar com arquivos Excel. Se você quiser trabalhar naturalmente no PowerShell, quase sempre a gente acaba jogando isso para um CSV. O problema é quando você precisa fazer uma automação e o sistema que emite o relatório, ele só emite um Excel. E aí você vai ter que fazer uma automação para converter o Excel para CSV. Talvez seja mais fácil você ler o Excel diretamente do PowerShell. E aí esse vídeo vai ser um vídeo curto, não vai ser demorado, mas a ideia é que você entenda como que a gente pode ler um XLSX diretamente do PowerShell. A primeira coisa que a gente tem que entender é que isso não é nativo. A gente precisa instalar um módulo para que o PowerShell consiga ler um arquivo Excel. E você precisa ter o Excel na máquina. Ele é um requisito desse módulo, tá bom? Então, você tendo o Excel instalado na máquina, você consegue fazer com que o seu Windows ou o PowerShell consiga ler esses arquivos. Como é que a gente faz isso? A primeira coisa que a gente vai fazer é instalar um módulo no PowerShell. Então, a gente já viu isso numa aula passada que eu falo um pouco sobre os módulos. A gente vai instalar um módulo chamado Import Excel. Esse é um módulo que está lá no PS Gallery da própria Microsoft. Então, ele vai encontrar esse módulo e vai baixar esse módulo local. Como eu estou rodando com uma conta que é administradora, ele já vai instalar para todos os usuários. Ele vai instalar nos locais padrões do PowerShell. Agora, a gente tem os comandos do módulo Import Excel. Se você quiser, aí lembro lá das aulas de comandos, né? O que eu posso fazer com esse módulo? Eu posso dar um get command module import Excel e ele vai listar para mim quais são os commandlets que eu posso executar sobre Excel. Então, tem vários comandos que eu posso executar aqui dentro. Então, por exemplo, eu quero ler quais são as abas dentro do meu arquivo Excel. Particularmente eu faço muito isso para eu ter certeza que eu estou lendo a aba certa. Então o Get Sheet Info vai trazer as abas do Excel. Eu posso converter uma planilha de um formato Excel, eu posso converter do Excel para fazer um insert dentro de um database. Se eu tiver um arquivo XLS, que é do formato antigo do Excel, eu posso converter ele para XLSX. Tem vários comandos aqui que são úteis para eu utilizar dentro do próprio Excel. Então, vamos usar aqui um exemplo. Eu já tenho um arquivo, eu baixei de um curso de Python, esse arquivo que é um arquivo público, tá? Ele está dentro da minha pasta de usuários. Se eu não me engano, dentro de downloads, eu tenho aqui eu esqueci de entrar. Então, beleza, eu tenho aqui um arquivo chamado cadastro cliente. E eu tenho aqui um comando que eu já consigo visualizar esse arquivo e visualizar quais são as abas que existem dentro desse comando, dentro desse Excel. Então, eu vou pegar aqui o Get Excel Sheet Info para eu visualizar as abas que existem aqui dentro. Então, o certo seria ver o help, ver exemplos, mas vamos explorar um pouco o comando de uma maneira mais direta, até para ser um pouco mais rápido. Get Excel Sheet. Eu vou pegar aqui info do arquivo menos path. Aí eu estou indo pelo tab mesmo, tá? Eu não sei os comandos de cor desse arquivo, mas eu tenho aqui um cadastro cliente.xlsx. Vamos ver se isso aqui é o suficiente para ele ler as abas. Beleza, tem uma aba chamada planilha 1. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou ler esta aba e vou pegar toda a minha tabela que tem dentro do Excel, dentro dos dados que estão dentro do Excel, que é um cadastro de pessoas,
e vou jogar isso para dentro de uma variável. Então, por exemplo, vou chamar aqui de clientes, e aqui tem um dos commandlets que eu vi aqui em cima, é um commandlet chamado import Excel. Isso aqui, para quem já fez as aulas aqui do canal, é igual o import CSV, o import XMLX, o import JSON. A gente tem opções de ler um arquivo e trazer os dados para dentro da seção do PowerShell. Aqui, o import Excel é justamente o comando para eu executar esse cara. Então eu vou executar o import Excel, vou dar o caminho do arquivo, vou dar um menos, provavelmente é file ou path ou qualquer coisa assim. Vou tentar o path, beleza, já é ele mesmo. E vou tentar ler esse arquivo direto. Então vamos pegar o ponto barra cadastro cliente XLSX e eu vou passar qual é a planilha, qual é a aba que eu quero que ele leia. Então, worksheet name, que vai ser a planilha 1. Vou botar entre aspas, planilha 1. O ideal era que eu tivesse colocado isso dentro de uma variável para eu poder manipular isso de uma maneira melhor. Mas como eu estou executando direto aqui dentro, vamos ver se isso aqui ele já vai conseguir ler. Eu coloquei, é sem espaço. É planilha 1 tudo junto. Foi por isso que aqui ele está colocando que o workbook contém apenas o worksheet planilha 1 sem espaço. Então, vamos voltar aqui e enter. Tá, aí a próxima reclamação. Ele está falando que dentro da linha 1 ele não encontrou cabeçalhos. Vamos abrir o arquivo, que eu estava com preguiça de olhar o arquivo, mas a gente olha junto aqui neste momento. Então, deixa ele abrir o Excel. Então, esse é o arquivo que eu vou jogar para dentro do Excel. Linha 1 e linha 2 está toda em branca. Eu preciso começar da linha 3. Como é que será que eu faço isso lá dentro do PowerShell? Então, eu não vou nem olhar o help. Eu vou tentar fazer explorando o arquivo. Eu imagino que ele tenha um parâmetro sobre linha. Então, deixa eu ver aqui. R, right column, row, não. Então, vou tentar S de start row. Pronto, tá aí. Olha que é meio que intuitivo dentro do PowerShell, né? Eu não preciso ficar chutando comandos, nem ficar lendo textos de ajuda extensivos. Então, é meio que pela lógica, quando a gente já conhece um pouco da infraestrutura do PowerShell, de como que os comandos funcionam, a gente já consegue trabalhar com isso. Então, o cabeçalho das colunas está na linha 3. Então, vou pedir para ele começar a ler a linha 3. Vamos ver se agora vai. Opa, já não deu erro. Isso aqui já é promissor. Então, eu joguei tudo para uma variável clientes. Vamos ler essa variável clientes. E Enter. Tá aí. Os dados do meu Excel foi jogado para uma variável que agora eu posso mexer com essa variável. Eu posso pegar toda essa variável, por exemplo, inteira, da forma que está, fazer uma enumeração de todos os registros dessa variável e jogar isso para um Active Directory. Por exemplo, para ele automaticamente criar as contas destes usuários dentro do Active Directory. Aqui é usuário pra cacete que ele está colocando aqui, mas inclusive tem um meu lá no final do arquivo. Mas uma cacetada de usuários em que eu posso trabalhar, são 823 usuários, que eu posso trabalhar com eles e manipular, enumerar cada um deles e para cada um deles tomar uma ação. Então, por exemplo, eu quero criar uma conta definindo dentro do meu Active Directory a primeira senha como sendo CPF, por exemplo. Tudo que está aqui já são campos, já são propriedades de um objeto que é a variável clients. Então, se eu olhar o clients.cpf, por exemplo, que já é uma propriedade desse objeto, ele vai trazer todos os CPFs. Se eu jogar isso para o getMember, ele vai me trazer todas as
propriedades que fazem parte dessa variável, né? Então, eu quero que ele traga o CPF, eu quero que ele traga os e-mails, por exemplo. Então, clientes.email. Aqui, logicamente, o traço eu tenho que colocar todo entre aspas, e ele vai trazer todos os e-mails dessa planilha de clientes. Então, na verdade, o que eu queria é somente mostrar para vocês, de uma maneira rápida, como é que a gente pode trabalhar com o Excel diretamente dentro do PowerShell.